Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde, eu sou José Carlos Andrade e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias do dia. Natação, hipismo e esgrima. Brasil brilha na Paralimpíada de Tóquio. Pfizer anuncia que vai começar a produzir vacina no Brasil ano que vem. Brasil cria em julho mais de 316 mil novas vagas formais de emprego. 7º mês seguido de alta. Países alertam para risco de atentado no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Repórter Nacional. Rádio Nacional na Paralimpíada de Tóquio. O nadador Daniel Dias, maior atleta paralímpico da história, conquistou mais 2 medalhas hoje. Uma delas, aliás, na prova de revezamento. Teve pódio para o Brasil também no hipismo e na esgrima. Nessas modalidades fomos prata. E a gente fala agora direto de Tóquio com o repórter Igor Santos, que acompanhou a prova de hipismo e traz os detalhes para a gente, não é isso, Igor? Boa tarde para você. Alô, boa tarde, Igor. Carlos, boa tarde a todos que nos escutam aí do Brasil. Boa noite aqui, né? Já estamos virando para sexta-feira aqui em Tóquio. E sim, acompanhei a prova do hipismo quando entrava por volta das 7h30 da manhã do Brasil. Aí estava bem no meio, o Rodolfo Scala liderava a prova, ele acabou sendo ultrapassado por uma atleta da Holanda e ficou no final com a prata nessa prova do hipismo adestramento. Uma prata muito significativa, já que o Brasil nunca tinha conquistado uma medalha desse naipe, né? No hipismo eram apenas bronzes. Enfim, significativa para o Rodolfo também, né? Um atleta que, enfim, chegou mais para o esporte paralímpico a partir desse ciclo, embora tenha participado da Paralimpíada do Rio, mas se firmou mais nesse último ciclo, conquistando uma medalha de prata. A gente deixa como destaque aí para sexta-feira, que já está começando aqui em Tóquio, o atletismo, a modalidade que mais conquistou medalhas do Brasil em Paralimpíadas. Volto com vocês aí. Tá certo, grato pelas informações, Igor. A seleção brasileira masculina de goalball sofreu a primeira derrota nos Jogos e foi para os Estados Unidos. Nossa seleção está no grupo A da competição, por 8-6. Já Kátia Cristina Oliveira perdeu no tênis de mesa feminino classes 1 e 2 para a polonesa Dorota Buklaj. O resultado não eliminou a brasileira. Como havia vencido na primeira rodada, Kátia ainda tem chances de ir às quartas de final do torneio. E Astrid Nick traz as informações desse segundo dia dos Jogos Paralímpicos e das outras medalhas. Vamos conferir. O segundo dia de competições paralímpicas em Tóquio registrou a conquista de mais medalhas. Logo no início da manhã desta quinta-feira, no Brasil, Daniel Dias conquistou mais um bronze nos 100 metros livre, classe S5. Na prova de revezamento 4 por 50 metros livre, ao lado de Thalisson Glock, Patrícia dos Santos e Joana Silva, Daniel conquistou mais um bronze. Joana e Daniel falam sobre a conquista. Chorando ainda no pódio, mas agora um choro de emoção, de que realmente, né, saiu o que eu tanto desejava, o tempo, a medalha, os resultados positivos. E é isso. Ter uma equipe eu sempre gostei de nadar com equipe. Eu acho uma prova sensacional nadar com equipe. Eu acho que o fogo sobe mais, dá aquela vontade de buscar. Afinal, você nada sozinha, mas você está ali ajudando todo o grupo. Então, assim, se você ganha medalha, os restantes do grupo ganham também. Então, nadar em equipe, para mim, é sensacional. A gente sabia que a prova ia ser definida no final, a gente sabia que ia brigar com a Ucrânia. Tínhamos consciência disso, que a China e a Itália iam estar na frente. E a gente não desistiu. O Thalisson entrou ali, não desistiu até o final. E ele sabia que ele estava representando todos nós ali no final, né? Todo mundo deu o seu melhor, deu o seu máximo e foi coroado com o melhor de todos. Esse é o revezamento. Isso é o revezamento. Entra tudo que a Joana falou e mais a união da equipe. Giovanni Guissoni conquistou medalha de prata na esgrima em cadeira de rodas, na final com o representante russo.
No quadro geral de medalhas do momento, o Brasil está na 10ª colocação, com um total de 8 medalhas, sendo 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes. A TV Brasil é a emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC também reforçam a cobertura do evento esportivo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. E o site, hein? Também tem um site especial também, que é o paralimpiada.ebc.com.br. Só conferir lá, tá ok? Momento Saúde. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que vão produzir vacina contra a Covid no Brasil em parceria com a Eurofarma para distribuição na América Latina. Sayonara Moreno, já tem data para começar a fabricação aqui? Uma boa tarde para você. Oi, Zé Carlos, boa tarde. A intenção é distribuir mais de 100 milhões de doses, melhor dizendo, em toda a América Latina, Zé Carlos, somente a partir do ano que vem, tá? A farmacêutica Eurofarma informou hoje pela manhã que foi assinada aí uma carta de intenção na qual vai passar a fabricar, então, doses do imunizante Pfizer e BioNTech como parte da rede de fabricação das vacinas contra a Covid-19. Segundo o informe, a rede da Pfizer vai se estender por 4 continentes e mais de 20 instalações de fabricação das vacinas. A previsão é que isso se inicie aqui no Brasil, já te respondendo mais uma vez, já em 2020, mas para adiantar o processo, todas as atividades de transferência técnica, o desenvolvimento no local e a instalação de equipamentos já vão começar imediatamente. O acordo anunciado prevê que a Eurofarma, multinacional brasileira, receba os equipamentos nos Estados Unidos. Os 100 milhões de doses previstos consideram aí toda a capacidade de produção em solo nacional. A escolha da farmacêutica brasileira surgiu em um rigoroso processo de seleção com base em diversos fatores, envolvendo aí a qualidade, conformidade, o histórico de segurança, a capacidade técnica, profissionais treinados, gerenciamento de projetos e flexibilidade para atuar aí com um programa acelerado, como é o caso das vacinas contra a Covid. Desde o desenvolvimento da vacina, as fabricantes Pfizer e BioNTech enviaram 1 bilhão e 300 milhões de doses do imunizante para mais de 120 países em todas as regiões do mundo. Com as novas parcerias, a ideia é fornecer aí 2 bilhões de doses para países de baixa e de média renda. 1 bilhão este ano e mais 1 bilhão em 2022. Aqui no Brasil foram aplicadas até o momento, Zé Carlos, mais de 30 milhões de doses da vacina Pfizer, de acordo com a plataforma Localiza SUS do Ministério da Saúde. Com essa parceria, então, com a Eurofarma, a vacina da Pfizer e BioNTech vai ser a terceira a ser fabricada em solo brasileiro. Lembrando que a Coronavac, da Sinovac, já é fabricada em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, e a AstraZeneca, da Oxford, fabricada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Lembrando também que o imunizante Pfizer e BioNTech foi o primeiro a ter o registro definitivo aqui no Brasil por meio da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, além disso, é a única autorizada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Mais 1 milhão de doses da vacina da Pfizer vão ser entregues hoje ao Ministério da Saúde. Nelson Lin, a remessa deve chegar no início da noite em Campinas, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. O voo com mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer tem previsão de pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h45 da noite de hoje. A farmacêutica completará com essa entrega 50 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde e tem previsão de completar a entrega de 200 milhões de doses até o fim do ano. Além da vacina da Pfizer, o Programa Nacional de Imunizações já distribuiu mais de 97 milhões de doses da AstraZeneca, 75 milhões de doses da Coronavac e mais de 4 milhões e meio de doses da vacina da Janssen. Além disso, o Estado de São Paulo anunciou ontem que vai aplicar a terceira dose em idosos acima de 60 anos a partir de 6 de setembro como uma das estratégias para conter a variante Delta. É o que explicou João Gabardo, membro do Comitê Científico do Estado de São Paulo. Lembro que isso está sendo feito no mundo inteiro com todas as vacinas. Independente da vacina que foi utilizada para vacinar os idosos, está sendo recomendado uma terceira dose para a população com maior risco.
Para acelerar a vacinação da segunda dose, o Ministério da Saúde também anunciou nesta quarta a redução do intervalo da AstraZeneca e da Pfizer de 12 para 8 semanas, o que deve entrar em vigor na primeira quinzena de setembro. Até agora, mais de 97% da população adulta no estado de São Paulo já tomou uma dose e 34% das pessoas do estado já completaram o esquema de vacinação. Zé Carlos? Pois é, Nelson, falando ainda em vacinas, o Butantan recebeu aprovação para fazer testes clínicos, com a Butanvac em moradores de Guaxupé, em Minas Gerais. Não é isso? Explica melhor pra gente. É isso mesmo, o acordo foi firmado nesta quarta-feira entre o Instituto Butantan e a Prefeitura de Guaxupé, cidade com 50 mil habitantes que fica em Minas Gerais, para a realização de ensaios clínicos que vão medir a eficácia da Butanvac, a nova vacina que está sendo desenvolvida contra a Covid-19. A Butanvac utiliza a mesma tecnologia da vacina da gripe e será uma das primeiras a utilizar somente insumos nacionais na sua fabricação. Os voluntários poderão se inscrever pelo site da Prefeitura de Guaxupé, que é guaxupé.mg.gov.br/vacina-Butanvac. O Instituto busca, nesse primeiro momento, voluntários acima de 18 anos que não tenham sido vacinados nem se contaminado com a Covid-19 e não podem ser alérgicos a frango e ovos. Em testes posteriores, o Instituto irá abrir a seleção para pessoas que tenham se contaminado ou já tenham se vacinado contra a Covid. O diretor do Butantan, Dimas Covas, explicou que também será feito um inquérito sorológico entre os habitantes da cidade para verificar a incidência de Covid-19 para depois fazer a seleção de voluntários. Serão visitados 615 municípios, começarão a ser visitados 615 residências do município e de cada residência vai ser colhido exames do tipo antígeno de todos os moradores. Com isso nós vamos saber a incidência real do Covid em Guaxupé e a partir daí determinar as ações de inscrição dos voluntários, que também deve começar a partir dessa sexta-feira. Guaxupé já vacinou mais de 39 mil habitantes e, neste momento, sua campanha de imunização está focada na faixa de 25 a 29 anos. Os voluntários receberão, através de um teste cego, a vacina Butanvac ou a Coronavac, e os pesquisadores irão medir a eficácia comparando os dois imunizantes. A previsão é que o estudo seja finalizado em 17 semanas, mas o Instituto espera obter dados já em novembro para acelerar o processo de obtenção de autorização da Anvisa para o uso da Butanvac. Zé Carlos? Tá certo, grato pelas informações, Nelson. No Rio de Janeiro, teve início a vacinação dos adolescentes de 17 anos. Cristiane Ribeiro tem as informações do cronograma de vacinação. Adolescentes de 17 anos sem deficiência começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. E as meninas são as primeiras a receber o imunizante. Nesta sexta, é a vez dos meninos com esta mesma idade, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. No sábado, tem repescagem para todas as pessoas com 17 anos ou mais. Na semana seguinte, o calendário prossegue com a vacinação para meninas de 16 anos na segunda-feira e meninos de 16 na terça. Na quarta-feira, dia 1º de setembro, tem repescagem para quem tem 16 anos ou mais. Na quinta, é dia das jovens de 15 anos serem vacinadas contra a Covid-19. E na sexta, são os adolescentes com a mesma idade. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação segue em dias alternados para cada gênero até chegar à faixa etária de 12 anos. Em todos esses dias, está permitida a vacinação em primeira dose para pessoas com deficiência, grávidas, mães que tiveram filhos até 45 dias e lactantes com 12 anos ou mais. Também está sendo aplicada a segunda dose de acordo com a programação prevista. O calendário original da Prefeitura previa iniciar a vacinação de adolescentes na última segunda-feira, dia 23, mas houve atraso devido à falta de imunizante para aplicar a primeira dose nesse público. Nesta quinta-feira, o Estado do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. São 561.740 doses, sendo 302 mil de Coronavac e 259.740 da Pfizer. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Pois é, enquanto isso, na França, a vacinação com a terceira dose na população mais vulnerável deve começar em setembro.
o país tem cerca de 65,5% da população em processo de vacinação, sendo que mais de 50% estão completamente imunizados. Enquanto isso, o Japão vai descartar 1.630.000 doses de vacina da Moderna, depois de relatos de lotes contaminados. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde e a empresa Takeda, como conta Camila Luz, também da Rádio França Internacional. A empresa disse que informou a Moderna e solicitou uma investigação urgente. A Moderna não respondeu inicialmente a um pedido para comentar o caso. A Takeda não especificou a natureza da contaminação, mas disse não ter recebido relatos de problemas de saúde causados pelas doses afetadas. O Ministério da Saúde japonês disse que trabalhará com a Takeda para obter doses adicionais para evitar atrasos no programa de vacinação no Japão, que se acelerou após um início lento. Cerca de 43% da população japonesa está totalmente vacinada, mas o país enfrenta um forte surto de infecções causadas pela variante Delta e várias cidades estão sob restrições sanitárias. Essa questão da vacina dada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, apontou que 235 cidades já adotaram ou pretendem adotar essa exigência. O número equivale a 20% das prefeituras que responderam ao questionário da entidade, entre elas as de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Velho. Segundo Eduardo Strans, que é consultor da área de estudos e tem município que está se preparando para punir quem se recusar a tomar a vacina. Daniel Ito. Uma pesquisa realizada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, apontou que 235 cidades já adotaram ou pretendem adotar essa exigência. O número equivale ao trabalho presencial, é uma prática que deverá ser adotada cada vez mais pelos municípios. A conversa que a gente tem com os prefeitos, com as prefeitas, com o secretário de saúde, é que essa será uma tendência a ser adotada por cada vez mais municípios, né? Quando se retorna para a atividade presencial, a questão da vacina vai ser um dos pré-requisitos, né? Para que se possa atender o público, para que possa frequentar o mesmo ambiente, a mesma sala, né, pessoas que estejam vacinadas. De acordo com o levantamento da CNM, mais da metade dos municípios que adotaram ou pretendem adotar essa prática responderam que vão punir os servidores que se recusarem a tomar a vacina. As sanções previstas pelas prefeituras vão desde o corte do ponto até a instalação de processos administrativos que podem levar à exoneração do funcionário público. Na avaliação do advogado Ricardo Barreto, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, os municípios estarão agindo dentro da legalidade e da Constituição Federal. Que prestam esses serviços públicos devem estar vacinados justamente para proteger não só os próprios servidores, como a própria sociedade. Por outro lado, o professor de Direito Administrativo Frederico Afonso explica que as punições aos servidores precisam encontrar respaldo jurídico nos estatutos e leis dos municípios. As cidades que não tiverem essa previsão precisam submeter a exigência à aprovação das câmaras municipais. A gente tem realmente que fazer uma avaliação prévia, fazer uma análise de existência de ato normativo que determine aquela conduta, para então nós pensarmos numa apuração disciplinar e lá na frente, se não justificada de nenhuma forma, alguma reprimenda que não poderia ser de cara a mais grave, que seria a exclusória do serviço público. A pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios ouviu 2.383 prefeituras de todo o país entre os dias 9 e 12 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália alertam para risco de atentado iminente no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Explosões e tiros foram ouvidos hoje do lado de fora. O Ministério das Relações Exteriores britânico avisa em seu site que há uma ameaça elevada e permanente de ataque terrorista no local, enquanto o ministro da Defesa australiano reforça que um ataque suicida com explosivos pode acontecer. Os Estados Unidos já informaram que não vão prorrogar a permanência das tropas americanas no país por causa também da aguda ameaça terrorista do grupo Estado Islâmico. E a gente confere as informações com Patrícia Muribe agora, da Rádio França Internacional.
Estados Unidos, Austrália e Reino Unido estão aconselhando seus cidadãos a deixar imediatamente a zona aeroportuária de Cabul por causa de um grande risco de atentado. A ameaça terrorista contra o aeroporto de Cabul é muito séria e pode acontecer a qualquer momento, declarou o ministro britânico das Forças Armadas, James Heappey. Relatos recebidos durante a semana tornam a ameaça cada vez mais concreta, acrescentou. Os alertas acontecem pouco após o responsável pela diplomacia americana, Antony Blinken, declarar que os talibãs se comprometeram a deixar partir americanos e afegãos em risco após 31 de agosto. A França vai interromper a ponte aérea entre Cabul e Paris, passando por Abu Dhabi, na noite de sexta-feira, anunciou hoje o primeiro-ministro Jean Castex. A operação Apagã já conseguiu retirar cerca de 100 franceses e 2.500 afegãos de Cabul. O governo holandês vai interromper as retiradas ainda hoje. E quase 90 mil afegãos e estrangeiros foram retirados do país desde que o movimento fundamentalista talibã retomou o poder em 15 de agosto, mas ainda há uma multidão reunida dentro e ao redor do aeroporto. Agora em Brasília, 12h22, você vai ouvir a seguir o resultado do CAGED. E um estudante brasileiro descobre asteroide e ganha certificado internacional da NASA. Repórter Nacional. Notícia boa para o mercado de trabalho. O Brasil registrou 316.580 novas vagas de emprego em julho. A expectativa do governo segue positiva para os próximos meses, né, Gabriel Blum? Boa tarde para você. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Julho foi o 7º mês seguido de resultado positivo, com a criação de 316.580 novas vagas com carteira assinada. Foram registradas 1.656.000 contratações e 1.339.000 desligamentos no mês. No ano, o saldo é de 1.848.000 vagas de trabalho. O Brasil tem hoje 41.211.000 vagas formais ativas pela CLT, um aumento de 0,77% em relação a junho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED compila informações do E-Social, CAGED e Empregador Web. O setor que mais contratou em julho foi o de serviços, 127.000 pessoas. Na sequência vieram comércio, com 74.000 novas contratações, e indústria, com 58.000. Construção abriu 29.800 vagas e agropecuária, 25.400 vagas. Todas as regiões do país registraram saldo positivo de contratações formais. O Sudeste liderou com 162.000 novos empregos. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que a expectativa do governo é que a abertura de postos siga firme até o fim do ano. Nós temos a expectativa de até o mês de dezembro nós superarmos a casa dos 2,5 milhões de empregos formais gerados no Brasil neste ano. Num ano importantíssimo, onde nós enfrentamos novas variantes víricas, tivemos um início de ano bastante complexo. Segundo o Ministério, 3.400.000 trabalhadores estavam com emprego protegido provisoriamente por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. O salário médio de contratação no país foi de R$ 1.801,99 em julho. Aí teve uma redução de R$ 22,72 em relação à média do mês anterior. Esta é a primeira apresentação do novo CAGED pelo Ministério do Trabalho e Previdência, após mudanças realizadas no Ministério da Economia em julho. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Grato pelas informações, Gabriel. E quem é microempreendedor individual e está em débito com a União precisa ficar atento. O prazo para regularizar as dívidas termina no final deste mês. A partir de setembro, essa dívida será cobrada na Justiça, com juros e outros encargos previstos em lei. Como explica Beatriz Albuquerque. Oi, Beatriz, boa tarde para você. Oi, Zé Carlos, boa tarde. É isso mesmo, o prazo está acabando e 14% de todos os MEIs, os microempreendedores individuais registrados no Brasil, ainda tem débitos para negociar. Esse número, Zé Carlos, corresponde aí a quase 2 milhões de empreendedores inadimplentes. O MEI que estiver devendo impostos pode regularizar suas dívidas até o dia 31 deste mês. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados em até 60 vezes. E como você falou, Zé Carlos, quem não quitar o que deve vai ter o CNPJ inscrito na dívida ativa da União e a cobrança vai ser feita na Justiça com juros e outros encargos. Mas não é só isso.
outras sanções podem ser aplicadas, como explica Fábio Silva, subsecretário substituto de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Além da inscrição da dívida ativa, o microempreendedor inadimplente poderá sofrer outras consequências, como o cancelamento do seu CNPJ, perder a sua condição de segurado do INSS e ter a sua inscrição cancelada no CIMEI pelo município, pela União e pelos estados. Os débitos podem ser consultados no portal do Simples Nacional na internet. É preciso ter um certificado digital ou código de acesso, ir até a opção Consulta Extrato Pendências e depois Consulta Pendências no CIMEI. Nessa opção, também pode ser gerado documentos para pagamento. No aplicativo do MEI, disponível para celulares Android ou iOS, também é possível ter acesso a todas essas informações e também gerar o documento para pagamento. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, o Brasil tem cerca de 11 milhões e 300 mil MEIs ativos em 2021. Zé Carlos. Tá certo, grato aí, viu, Beatriz, pelas suas informações. E nesse momento, a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em queda de 1%, com 119.607 pontos. O dólar comercial, em alta de 0,78%, está cotado em R$ 5,251. Voltando a falar de pandemia, em mais uma audiência na CPI da pandemia, os senadores ouvem hoje o depoimento do empresário José Ricardo Santana. Que está acompanhando é o repórter Leandro Martins, que está ao vivo com a gente. Oi, Leandro, boa tarde. Olá, Leandro. Tá certo, perdemos o contato aí com o Leandro Martins. Daqui a pouquinho traremos essa informação para você aqui no Repórter Nacional. 22 casos suspeitos da doença de RAF, ou urina preta, são investigados no Amazonas e na Bahia. Essa doença é o resultado da ação de uma toxina que aparece em alguns peixes e crustáceos, quando não são conservados adequadamente. Daniela Longuinho. 22 casos da doença de RAF, conhecida como urina preta, são investigados nos estados do Amazonas e da Bahia. 16 deles na cidade amazonense de Taquatiara e 6 em 5 municípios baianos. O escurecimento da urina, característico da doença de RAF, é provocado pela rabdomiólise, uma ruptura do tecido muscular que libera uma proteína prejudicial no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é causada por uma toxina que pode ser encontrada em determinados peixes ou crustáceos quando eles não são acondicionados de maneira adequada. Para investigar o surto da doença da urina preta em Taquatiara, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas vai enviar nesta quinta-feira uma equipe de técnicos ao município. Um profissional da Fundação de Medicina Tropical vai capacitar os médicos da cidade para tratar os pacientes. Segundo Liane Souza, chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Amazonas, dos 16 casos notificados, 12 são em adultos e 4 em crianças. 10 deles estão vinculados a 4 famílias. Liane Souza destaca a importância da assistência a esses pacientes. Em relação à rabdomiólise, o mais importante é o manejo clínico dos pacientes. A FBS segue fazendo monitoramento, e acompanhamento de todos esses casos e vamos também deixar todos os profissionais do município aptos para investigar e tratar esses pacientes. Já a Secretaria de Saúde da Bahia recebeu este ano a notificação de 8 casos suspeitos nos municípios de Alagoinhas, Simões Filho, Maranaú, Mata de São Jorge e Salvador. 2 deles foram descartados e 6 seguem em investigação. A coordenadora de agravos transmissíveis da Secretaria de Saúde baiana, Eleusina Falcão, explica como é o trabalho das vigilâncias em saúde e sanitária na investigação dos pescados, que podem ser os causadores da doença.
As amostras que são encaminhadas para o laboratório central são amostras do produto in natura. Normalmente a equipe de vigilância sanitária procura saber onde foi adquirido o produto e é feita uma inspeção nesse local com relação a acondicionamento, boas práticas de manipulação de alimentos, e também, se houver ainda uma sobra, um resíduo do produto preparado na residência, é encaminhado para análise. A urina escura é marcante na doença de RAF, que também tem por sintomas a rigidez muscular, dor torácica, dificuldade para respirar, dormência e perda de força. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Muito bem, agora sim a gente traz o repórter Leandro Martins, que está acompanhando o depoimento do empresário José Ricardo Santana na CPI da pandemia. Não é isso, Leandro? Boa tarde. Exato, Zé Carlos. Boa tarde. O empresário José Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é ligada à Anvisa, negou que tenha negociado com o governo federal a compra de testes de Covid. O depoente se referiu a um áudio apresentado no início da reunião pelo relator Renan Calheiros, em que o empresário conversa com o lobista Marconi Albernaz Farias, tratando sobre um suposto estudo para o Ministério da Saúde. Ricardo Santana foi chamado à CPI porque esteve no jantar num restaurante aqui de Brasília, em fevereiro, quando teria sido negociada a venda de 400 milhões de doses de vacinas com a propina de $1 por dose. Santana admitiu que conhece os empresários Francisco Maximiano e Danilo Trento, da Precisa Medicamentos, mas negou que tenha sido contratado por qualquer empresa depois que deixou a Anvisa, em março de 2020. A gente lembra aqui que ele já teve a quebra de sigilo aprovada pela CPI e hoje depõe protegido por um habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando o depoimento, Zé Carlos. Certo, muito obrigado pelas informações, Leandro. Olha, como a gente já tinha adiantado no início do jornal, a preocupação dos países ocidentais com atentados no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, né? Agora há pouco chegou a confirmação de que pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de 2 explosões nas imediações do aeroporto internacional de Cabul. Segundo agências internacionais, o porta-voz do Pentágono afirmou que uma explosão ocorreu perto de Abbey Gate, do aeroporto, e outra perto do Baron Hotel. As informações preliminares dão conta de que pelo menos uma dessas explosões seria um atentado suicida. E a gente continua acompanhando a situação por lá e ao longo da programação e no Jornal das 6 da tarde você vai ter a notícia completa. A gente fala agora do combate ao tabagismo. É que o número de pessoas em tratamento contra essa dependência no Sistema Único de Saúde diminuiu no ano passado. Essa é a conclusão de um relatório sobre o assunto divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. A repórter Fabiana Sampaio traz os detalhes pra gente. A pandemia fez a procura pelo tratamento contra o tabagismo cair em 2020. Nos primeiros 4 meses do ano passado, houve queda de 37% nos atendimentos comparado ao mesmo período de 2019. Mas foi entre maio e agosto de 2020, com o agravamento do cenário epidemiológico, que a procura caiu 75%. Os dados são do relatório Tratamento do Tabagismo no SUS durante a pandemia de Covid-19, divulgado pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, nesta quarta-feira. A divulgação ocorreu durante uma transmissão pela internet que marca a abertura das atividades do Dia Nacional de Combate ao Fumo 2021, no próximo dia 29. A coordenadora de Prevenção e Vigilância do INCA, Liz Almeida, explica que uma combinação de vários fatores ligados à pandemia acabou levando a baixa procura para o tratamento contra o fumo. Houve, durante a pandemia, uma orientação para que as pessoas permanecessem em casa, principalmente no início da pandemia, para que as pessoas só procurassem unidades de saúde em caso de sinais e sintomas de Covid mais acentuados. E também, por outro lado, nós tivemos também uma queda no próprio
próprio contingente de funcionários profissionais de saúde. Os pacientes também ficaram com medo de sair de casa, né, com medo de entrar em contato com o vírus, e também procuraram menos as unidades de saúde, não só para tratamento de tabagismo, mas para qualquer outro problema de saúde. O tratamento do tabagismo é ofertado no SUS por meio dos serviços de atenção básica e centros de atenção psicossocial e atenção especializada. De acordo com o INCA, a maior queda foi registrada nas unidades de atenção básica, que são em maior número e porta de entrada para os cuidados com a saúde. O Instituto também lançou neste mês a campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo, com o tema A Melhor Escolha é Não Fumar. Andréia Reis Cardoso, chefe de divisão do controle de tabagismo e outros fatores de risco do INCA, afirma que as peças criadas para este ano têm uma pegada mais jovem para chamar a atenção desse público nas redes sociais. E a gente espera, com isso, atender realmente essa população que vê a publicidade do tabaco nas mídias sociais. Então é sempre importante, né, já que a indústria encontrou essa brecha para estar fazendo esse tipo de propaganda, por mais que seja ilegal, seja proibido, a gente também precisa utilizar esse canal de comunicação para falar com essa população, para esclarecer sobre realmente a importância de nem começar a fumar. O Dia Nacional de Combate ao Fumo completa 35 anos agora em 2021. A data, criada por lei federal em 1986, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, de saúde, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O corpo de mais uma vítima da tragédia em Brumadinho foi identificado. Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. A Polícia Civil identificou nesta quarta-feira o corpo encontrado na área onde houve o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Trata-se da funcionária da Vale, Juliana Rezende, de 33 anos. O marido dela, Denis Silva, de 34 anos, também morreu na tragédia e já teve o corpo reconhecido. Os dois eram pais de gêmeos que tinham 10 meses quando aconteceu o rompimento. O corpo de Juliana foi resgatado pelos bombeiros no fim da tarde de terça-feira. Inicialmente, pensava-se que se tratava de um homem, mas a perícia da Polícia Civil constatou depois que a vítima era uma mulher. Um estudante de 14 anos, lá de Belém, no Pará, de tanto olhar o céu, descobriu um asteroide e ganhou um certificado internacional da NASA por isso. A gente confere essa história com Tony Ribeiro. O estudante Anthony Davi, de 14 anos, da Rede Municipal de Ensino de Belém, receberá um certificado da NASA pela descoberta de um asteroide. Asteroides são corpos rochosos que vagam pelo espaço. Eles são restos de planetas que foram destruídos ou que não conseguiram se formar. O estudante fez a descoberta ao participar do programa Caça Asteroides, parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o International Astronomical Search Collaboration, da NASA. Anthony Davi, que já havia conquistado 4 medalhas, entre elas a de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, conta como foi a descoberta. Através do Astrométrica, que é um software de computador, eu analisei imagens que foram enviadas pelo IAS NASA. Eu saquei que era um asteroide porque era um corpo redondo, estava se movendo, tinha a magnitude de um asteroide, então todos os dados já batiam como se fosse um asteroide. Aí veio o relatório. E na sexta-feira, dia 20, saiu o resultado no site da NASA, dizendo que eu tinha encontrado um asteroide. Aí foi só alegria, só pulo, só grito. Anthony disse ainda que ficou sabendo do programa Caça Asteroides pelo Instagram do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, em quem ele disse inspirar para seguir a carreira de astrofísico. Com supervisão de Leila Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Muito bem, a gente fica por aqui. Confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @Rádio Nacional BR. Converse com a gente. Outras notícias na próxima edição do Repórter Nacional, às 18 horas. Uma ótima tarde para você.